Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Esse é o episódio número 15 da nossa segunda temporada, sempre muito bom lembrar. Eu sou Cássio Pereira. E eu sou Marcos Santos. E no episódio de hoje você vai ouvir sobre WAF, Web Application Firewall. Já comecei dando risada já. Web Application Firewall, o que é, para que serve, e a piadinha do WAF. É porque eu estou aprendendo polonês, e no polonês todo W tem som de V, jamais som de U, como no português, por isso WAF, mas na verdade é o WAF, Web Application Firewall. Fala aí, Marcos. Cara, o polonês tá vindo aí pra ajudar a gente, né? O famoso WAF. É isso aí. Mas no Brasil é bem conhecido e muito conhecido como WAF de Web Application Firewall, né? A gente vai entender um pouquinho o que é isso, fazer uma discussão aí, umas perguntas que o Marco preparou pra gente. E a ideia é a gente tentar desmistificar algumas mentiras, algumas verdades, enfim, acerca aí dessa ferramenta muito bacana, entender para que serve. Bom, episódio 15, vamos lá, Marcão, manda aí, tem pergunta para nós? Tem a primeira. Manda. O que é um WAF? Essa Caralho. Tem que começar por aí, senão não tem graça. Essa podia ser a última, né, fazer invertido de trás para frente. Não, aí não vai ter graça nenhuma, ninguém vai entender nada, tem que ver o áudio ao contrário. Boa. Disco da Xuxa. Você ouviu o áudio ao contrário? Você ouviu o podcast ao contrário? Será que tem demônio no podcast ao contrário? Olha que vão testar, hein? Não duvido. Vamos ver. Enfim, respondendo a pergunta, o que é um WAF, o que é um WAF? Como o nome já diz, né? Web Application Firewall, ele é um firewall de aplicações web. Pronto, resolvido, acabou o podcast. Pronto, acabou. Falou. Tchau, Valeu. até amanhã, gente. Ele, brincadeiras à parte, né? Ele é um firewall de aplicações web, basicamente um software que fica na frente da sua aplicação web, da sua API, do seu site, do seu e-commerce, enfim. Então ele é uma ferramenta de proteção, ele fica ali fazendo um firewall mesmo, analisando todas as requisições que chegam para sua aplicação, requisições HTTP e HTTPS, óbvio. Mas ele analisa todas as requisições em busca, né, verificando ali se tem algum payload malicioso, alguma requisição maliciosa, algo ali que possa ser uma assinatura de um ataque. Né? Então tem vários tipos, a gente pode dar alguns exemplos aí ao longo do episódio, mas basicamente é uma ferramenta de proteção de aplicações web, seja uma API, seja um site, seja um e-commerce inteiro, enfim. Não importa, ele está lá para te proteger, evitar que você seja atacado. Simples assim. Bem simples. Bem tranquilo. Tranquilo. Próximo. Não, calma, vamos com calma. O episódio começou agora. Tem alguns minutinhos. Vamos com calma. Eu tô ansioso. Claramente dá pra perceber isso. Não tenho dúvidas. Cara, uma pergunta assim que com certeza vai surgir e que é uma dúvida também. O que o WAF interfere dentro de um IAST ou dentro de um DAST? Como que funciona essa integração dos dois? Ou dos três? Não sei. Muito boa. Pegando a ordem do que você falou, no IAST, de fato, não tem muita relação. Porque, para quem não conhece, né, o IAST é o Interactive Application Security Testing, que é uma ferramenta que vai funcionar para buscar, na verdade, ele intercepta requisições da sua aplicação, que estão sendo feitas na sua aplicação, para te mostrar vulnerabilidades. Então, se ele intercepta, normalmente ele está no modo passivo. Então, ele é um agente no seu servidor web que intercepta as requisições que chegam na sua aplicação e busca vulnerabilidades, etc. Então, o WAF está na frente disso. Né? Antes da requisição chegar no seu IAST, já passou pelo WAF. Então, não tem tanta interferência. Eu diria que pouca interferência ou quase nenhuma interferência. Já no DAST, né, como você comentou, aí sim, aí tem interferência direta, porque o DAST ele é o famoso web scanner, então ele vai fazer requisição direta na sua aplicação. Então, o ideal é que você tenha um WAF na frente, você até pode usar um DAST para testar o seu WAF, mas ele vai fazer as requisições da sua aplicação e vai passar pelo WAF. Então, o WAF, ele normalmente vai bloquear essas requisições, inclusive. Então, é uma boa prática, se você estiver fazendo aí DAST em alguma aplicação, independente do ambiente, né, se está em produção ou não,
mas que você coloque um bypass ou uma regra no seu WAF permitindo esse scanner, né, por um header, por um IP, alguma coisa do tipo, para que o seu scanner não seja barrado e você tenha problemas no seu DAST, né, no seu scanner lá, você não vai conseguir fazer o scan que você deveria, se você não configurar corretamente o seu DAST. Agora, se você tiver um modo de acessar direto, sei lá, você está internamente na empresa, seu WAF está exposto para a internet, né, para proteger a aplicação, mas você consegue acessar direto o servidor para fazer um teste. Aí o seu DAST vai estar acessando direto o web server, então o WAF não afetaria, tá? Mas não é uma boa prática, é só uma possibilidade técnica, mas não é uma boa prática. Então, acho que é isso, acho que resume um pouco aí de como os dois se interferem. Legal, você explicou bem pra caramba. Acho que o pessoal aí, nossos ouvintes, estão conseguindo entender bem. Só que tem uma coisa que eu quero puxar o gancho, que é uma dúvida que eu tenho e que realmente não sei como funciona. Como que o WAF interage junto com um firewall, tipo um pfSense da vida, um SonicWall, ou alguma outra aplicação de firewall mesmo? Porque também é um firewall. Você usa os dois juntos, você tem que usar um ou outro, substitui. Como que funciona? Tá, é uma boa pergunta. E aí, talvez eu podia até ter chamado o meu monstro da rede, o Barbezani, que gravou um episódio com a gente aqui, para falar sobre isso. Mas, assim, pelas experiências que eu tive aí no trabalho, os dois meio que não se relacionam. Por quê? Imagina que você tem a sua rede on-premise, seu firewall, cuidando de tudo isso. Ou mesmo em cloud, tá? Mas para sua aplicação web, você não tem um firewall para ela. Então, você tem um DNS, um endereço, né? meuecommerce.com.br, por exemplo. Esse endereço você pode ter um CDN que vai, né, na sua cloud, que depois vai chegar no seu servidor web, enfim. Então, você não tem um firewall para isso. Você pode ter um firewall nas camadas internas. Poxa, o meu servidor web pode comunicar com o meu banco de dados, né? Falando ali de back-end. Então, ali você vai ter regras de firewall para permitir essa comunicação e tudo mais. O WAF, o Web Application Firewall, não. Por quê? Ele acaba sendo a primeira camada exposta para a internet. Quando alguém digita lá meuecommerce.com.br, o DNS direciona para o seu servidor, ele vai direcionar para o teu WAF primeiro. Então ele vai receber a primeira requisição. Ele está exposto para a internet, ele é o cara que vai falar com o cliente, por assim dizer. E aí essa requisição é válida. Aí ele vai enviar essa requisição para o origin, né, ou para trás, ou para o back-end. Aí sim é o seu servidor web. Então você pode ter regras de firewall, rotas, etc., para que o seu WAF enxergue a sua aplicação, o seu servidor de aplicação web. Mas não necessariamente que as duas ferramentas se interagem ou se complementam. Numa camada de rede, sim, você precisa ter comunicação e tudo isso acontecendo. Mas não necessariamente que você vai lá no seu firewall e adiciona uma coisa ou outra, tá? Não funciona muito bem assim. Tá? Legal, pô. Legal saber disso. Eu realmente não sabia. Era uma dúvida minha também. Mas é bom entender essa parte aí do WAF também. Sim, às vezes é uma dúvida que a galera tem e, tipo, como é que o Firewall trabalha? Ele trabalha em camada de rede e tal, ele é um outro nível, né? O WAF, ele já também é outra camada 7, o WAF, né? Camada de aplicação. Então, ele tá muito diretamente ligado tanto que o WAF praticamente é software, existem hardwares também, mas praticamente software, onde ele tá diretamente ligado na aplicação lá na frente, na cloud e tal. Mas no passado, por exemplo, uma boa pergunta, porque no passado ainda tem, se eu não me engano, mas a maioria dos WAFs hoje em dia é cloud, serviço, enfim. Mas você tinha caixas de WAF, então você tinha um hardware mesmo. Igual o Firewall, você tinha um hardware de WAF. E aí esse cara, aguentava muita pancada, muita requisição. Você instalava no seu data center e tal. Então você tinha ali uma conexão, de certo modo, com o Firewall para fazer roteamento, regras de camada, passar ou não vai passar, enfim. Mas hoje, por ser praticamente quase tudo cloud, quase tudo como serviço, somente software, então mesmo que você tenha essa dependência interna no back-end da rede, e aí você tem regras de firewall aplicadas, mas você não integra as duas ferramentas diretamente. Nunca vi isso. Pode ter algum cenário aí, mas nunca vi isso. Não, bem explicado. Deu para entender bem agora como funciona o WAF junto com o Firewall, né? Um pfSense, um SonicWall, um Cisco, alguma coisa assim do gênero. Show. Uma perguntinha pra você aí. Mais uma, né? Hoje é só você respondendo. Entrevista de WAF. Entrevista de WAF. Cara, como funciona a precificação de WAF? Porque assim, o pessoal tem muita dúvida, o pessoal fala, nossa, não, o WAF é caro, não vou colocar o WAF. Prefiro deixar alguma outra ferramenta ou deixar exposto, que é pior ainda, né? Como que funciona essa precificação? Tá. De uma maneira bem geral, você paga pelo tráfego que você vai passar, o que vai trafegar pelo WAF. Então, imagine que o seu site, você tem lá 1.000 pessoas que acessam o seu site por mês. O seu e-commerce, um exemplo, tá? Então, essas 1.000 pessoas por mês
ou por dia durante o mês, enfim, vai gerar um tráfego, né, em dados, em databytes, em megabytes, enfim, para a sua infraestrutura, para a sua rede, para o seu servidor, enfim. Então, esse volume é o que é medido para precificar o WAF. Precificar no sentido não de produto, mas no sentido de serviço. Porque, como eu falei, a maioria dos WAFs hoje é tudo cloud como serviço. Então, você aponta o seu DNS para lá, ele vai capturar o seu tráfego e direcionar para onde você quer. Esse tráfego que passa por lá é medido em megabytes, gigabytes, depende aí do volume, né, da unidade, mas maioria em megabytes, então, sei lá, 100 megas por mês, 1 giga por mês, 500 megas por mês, enfim. Essa volumetria é o que vai te dar o preço. Então, eu vou te cobrar, né, os fabricantes vão falar, eu cobro tanto por cada 500 megabytes, eu cobro X por mês, enfim, tem mais ou menos essa volumetria. No passado, quando você tinha as caixas, e ainda tem umas ou outras aí, mas quando você tinha as caixas, os hardwares físicos de WAF, aí você comprava o hardware, um preço bem mais caro, e implementava isso no seu data center, na sua estrutura, e aí era o preço da caixa para aguentar o máximo de volume. Então, eu quero uma caixa que aguente, X mil requisições por segundo, por minuto, enfim. Era mais difícil até de precificar, porque às vezes você não tinha startups e tal, às vezes você não tinha volume ainda, e você, qual que eu compro, né? Então, imagina uma empresa pequena que não sabe o quanto tem de tráfego, assim. É difícil precificar. Ou startups, né? Poxa, você lançou um negócio hoje, o tráfego é um. Amanhã estourou, viralizou o negócio, o tráfego é outro, você já derrubou sua estrutura. Então, esquema de nuvem, então para escalar é muito mais instantâneo, né? Então é muito mais fácil. Então a precificação basicamente é isso, é medida em tráfego, megabytes que você trafega aí no seu site, ou que você vai passar pelo WAF, né? Legal. Já aproveitando esse gancho que você deu aí, qual que é a diferença do WAF Cloud para o On-Premise? Tem alguma diferença grande? Ou normalmente um você chuta, o outro você xinga. Mesma coisa. Porque o on-premise, vamos chamar assim, o hardware, meio que está em desuso. Né? Acho que talvez a Imperva ainda venda, a Caixa, alguns, assim, mas não sei se tem. Então, como praticamente é tudo cloud, a diferença é isso, um é software e outro é hardware, simples assim. Não, é porque assim, imagina que tem empresas que é daquelas que tem mais de 100 anos, o pessoal não gosta de mudança e não aceita nada em cloud. A pessoa precisa, sei lá, tem um servidor lá e quer instalar um WAF lá. E aí? Primeiro que eles vão sofrer para achar quem tá vendendo ainda a caixa. Sim. Se achar, vai ser um preço muito absurdo. Então, é muito difícil, cara. E só dele ter a necessidade de um WAF, ele já tende a estar completamente mudando para cloud. Ele já tem um serviço que precisa de proteção de WAF, ele já tá no próximo passo da mudança. Então, não sei se faz sentido isso. Não sei. Posso estar falando besteira, mas acho que também. É por aí. Posso ser perguntado errado também, não tem problema. Não, é isso mesmo. É a mesma história. Faz sentido comprar um carro que não tem injeção eletrônica hoje? Ainda existe carburador. Sim. Mas é carro velho, né? Faz, ainda tem mecânico, mas começa a faltar peça, começa a faltar mão de obra, enfim. Isso existe. Sim. É mais ou menos a mesma analogia. Agora uma pergunta para você. Me fala quais são os desafios de você fazer uma administração de WAF? O que é mais desafiador ali? Agora a gente tá começando a brincar. Agora tá começando. Porque assim, são muitos, mas de uma maneira geral, para chegar na resposta dessa pergunta, tem que explicar como é que é feito isso. Por exemplo, quando você implementa um WAF, ele imagina que ele é uma camada de proteção na frente da sua aplicação. Se você tem um site estático, né, um site institucional simples, isso é algo, praticamente você instala o WAF automático, tá tudo resolvido. Se você tem uma aplicação por trás, uma API que seja, um e-commerce, né, ou um site transacional com muita coisa, muita informação, enfim, isso começa a ficar mais difícil. Por quê? Quando você só implementa o WAF, de uma maneira geral, a maioria dos WAFs tem isso. Ele tem 2 modos de operação. Ou o modo listening, né, o modo learning, o modo de escuta, e o modo bloqueio, o modo ativo. Então, o modo de listening, né, o de escuta, ou de aprendizado, como alguns chamam também, você instala ele, vai ficar na frente da sua aplicação, olhando todos os requests, mas ele não faz bloqueio nenhum. Então, ele vai só registrando os logs para você analisar isso depois. Então, para sites que, né, muita transação, sites maiores, APIs, etc., você tem que implementar o WAF nesse modo. Por quê? Você vai entender como a aplicação se comporta, quais as requisições que chegam, o que é válido, o que não é, para você ativar as regras de bloqueio muito bem customizadas, de acordo com a aplicação. Você pode ter uma aplicação cheia de parâmetros na URL, URL rewrite, enfim, várias coisas que podem afetar ou identificar o comportamento como ataque.
Então, coisas que o AF bloquearia por default, você teria que analisar primeiro para depois ativar o modo bloqueio dele com as regras customizadas para que ele não te bloqueie. Porque senão ele vai bloquear tráfego limpo, né, que a gente diz, tráfego normal. Vai bloquear o usuário normal. Então, essa operação, essas regras, apesar de serem tecnicamente medianas, eu não vou chamar de simples nem de difícil, mas é mediano, não é só, a regra aqui, blá, blá, tá pronto. Não, você tem que entender o que é aquele request, o que é um header, qual é o tamanho dos bytes, por que é aquele resposta, por que chega desse jeito, enfim. E isso tem que estar alinhado com a aplicação, com o desenvolvedor. Porque muitas vezes o time de segurança, que implementa o AF, às vezes não conhece a aplicação. Então precisa de um desenvolvedor junto, um arquiteto, enfim, alguém que conheça a aplicação tecnicamente para garantir que aquelas regras são válidas, tá? Então essa operação como um todo é trabalhosa, porque você não é uma pessoa só que faz. Você pode ir lá, abrir o painel do AF, criar uma regra, aplicar, tá valendo, mas aquilo pode não ser real para aplicação. Então é importante que o time de desenvolvimento esteja junto, etc. Já num site simples, um site comum, que quero pôr um AF aqui para proteger o site da minha empresa, tal, institucional, não tem nem transação nem nada e tal. Cara, aplicou o AF, ativou o modo bloqueio dele, tudo que está automático lá pode deixar. Não precisa se preocupar com muita coisa. Por quê? Já tem regras padrão, nas requisições do site são só, né? site.com.br/contato, /empresa, /institucional, /quem somos, esse tipo de coisa. Então, as requisições não mudam. Exato. Então, os requests que vierem diferente do padrão do site que já é comum, com certeza são ataques que já vai bloquear normalmente, tá? Então, dependendo do tamanho da sua aplicação que você quer proteger, o que você quer proteger, a operação vai te dar muito mais trabalho ou menos. E aí a gente entra na parte, uma boa pergunta também, a gente entra na parte de automação, porque muitos WAFs hoje, alguns oferecem APIs para as construções de regras. O que eu acho, dependendo do nível, é complicado, porque uma regra de WAF ela pode ser muito complexa. Como eu falei, ela já é mediana por definição. Então você construir isso por API é mais complicado, mas por que eu disse automação? Às vezes você pode ter um Dast rodando, ou mesmo um SAST que identifica algumas vulnerabilidades na sua aplicação e você pode criar uma regra automática lá no AF. Regras simples e tal faz sentido, tá? Mas conforme mais complexo isso, mais empírico tem que ser, mais manual, mais alguém tem que atuar nisso. Precisa de alguém olhando para o AF e alguém desse security que entenda de aplicação. Não dá para pôr um cara de infra para operar, porque ele não vai saber. Não é que ele não vai saber, ele sabe que é um request, ele sabe que é um payload, ele sabe, mas na essência, por que aquilo é assim, aquele bloqueio ou não é, etc., tem que ser alguém de segurança. Tá? Não tem como fugir disso, e acho que resume a operação. Não, legal, resumiu bem e falou bonito. Lindamente, nada como um professor para explicar as coisas pra gente, né? O pai tá on. Cara, você imagina assim que eu tô tendo um ataque de DDoS na minha empresa. Como que o AF se prepara com isso, assim? Eu sei que tem as regras e tudo mais, mas a partir de que momento ele detecta que é um DDoS e não um tráfego? Boa pergunta. E ela não é simples de responder, é complexa. Mas assim, vamos lá. O que é um ataque DDoS? Então, para a galera entender que está ouvindo a gente. Imagina, ao mesmo tempo, várias pessoas acessam o seu site ao mesmo tempo. Uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa do Amazonas, uma pessoa do Pernambuco, enfim. Isso, se a gente parar para pensar na teoria, já é um DDoS, porque são vários acessos de lugares simultâneos. O pessoal de segurança me mata quando eu falo essas tecnologias muito simples, mas é quase isso. Agora, imagine muita gente fazendo isso ao mesmo tempo. E você não está esperando. Pode não ser um DDoS. Você pode ter feito uma promoção na TV, no seu e-commerce. Todo mundo viu a propaganda e está acessando o seu site porque quer comprar aquele produto. O que vai acontecer com o seu site? Ele vai cair. Se ele não estiver preparado para escalar, se ele não aguentar todos esses requisição, a aplicação não estiver preparada, ele vai cair. Então, não necessariamente foi um DDoS, foi um ataque. Mas você sofreu porque os seus recursos não aguentavam servir a quantidade de demanda que ele teve. Simples assim. Então, quando o AF por si só, a maioria deles já vem com um anti-DDoS modo, algo assim habilitado. Então, ele consegue identificar e aí precisa de dados, porque se você tem uma aplicação protegendo que por todo dia sua aplicação tem 1000 requests, e aí amanheceu, meia hora já teve aqueles 1000 requests, o comportamento mudou. Então, o DDoS por si só não é só ter muito acesso. Você precisa entender o comportamento e aí para ajudar isso, dados históricos ajudam. Então, se você tem um AF que está lá um mês, está lá um ano executando na sua empresa e você tem um padrão de acessos no seu site, naquela URL, enfim, quando aquele padrão muda ou ele começa a ficar fora de um normal,
E pode ser um indício de um ataque. Então é mais ou menos isso. Poxa, se você sabe que nem eu passei em algumas empresas, por dia a gente tinha 200 mil requests de uma API, por dia. Então durante 24 horas, um dia inteiro, um dia normal, da meia-noite até 11h59, era 200 mil acessos. Tinha um pico na manhã, e depois um pico à tarde, e era isso. E um belo dia, esses 200 mil requests vieram na primeira hora, assim, era 5, 6 da manhã, já tinha os 200 mil requests. Caraca. Então, assim, cara, assim, você vê como muda muito o comportamento. Então, com base nos dados históricos, isso pode ser um ataque. Aliás, era claramente um ataque. Não era um ataque, mas era claramente um ataque. Não era porque era alguém internamente rodando um robô automatizado lá para testar. Um bot mas, DDoS. Exato, mas claramente é um comportamento que mudou. Então, o DDoS por si só, vários acessos de vários IPs, de vários clientes diferentes de vários lugares, pode simplesmente ser um comportamento normal do seu negócio. E você tem que estar preparado para entender se isso faz sentido ou não. Agora, o AF ele vai entender se é tecnicamente falando, se é um DDoS, de acordo com o tempo dessas requisições, o comportamento. Se os payloads são normais, né? Poxa, tá vindo um request normal, né? Tá vindo um web agent, um user agent normal, IPs normais, entre aspas. Não tá vindo IP geolocations normais dentro do seu país. Agora, pô, se só vende pro Brasil no seu e-commerce, tá vindo requisição de tudo que é lugar do mundo, opa, não precisa nem falar que algo errado tá acontecendo. Então, basicamente, todo o AF tem um módulo, vamos chamar assim, de anti-DDoS ou algo assim. E se não tem, você tá no AF errado, sai daí. mas assim, a maioria deles tem isso como parte do produto, não do AF em si, mas parte do produto, parte da solução anti-DDoS, que ajuda a identificar isso. É assim que ele vai trabalhar, cara. Ele vai entender o comportamento daquilo para conseguir detectar, para te bloquear ou não, porque eu não sei o que é pior, né? Bloquear tráfego limpo ou não bloquear o tráfego sujo? Então. Fica aí a pergunta. Fica a pergunta no ar. Acho que isso complementa até o que você falou, né? O modo escuta ali, o modo aprendizado do AF, com o tempo ele consegue prever esses ataques, né? Exato. E tem alguns tem um botão, você tem lá um modo, cara, estou sob ataque. Você vai lá e ativa. Putz, eu tenho certeza que estou sofrendo ataque, você vai lá e ativa isso, ele já ativa um modo bloqueio, um modo mais robusto e tal. E começa a validar isso. Mas enfim, de uma maneira geral, anti-DDoS é um negócio complexo, mas acho que eu consegui explicou bem. Básico pra galera entender. Explicou, deu pra entender e assim, a galera consegue dar uma pesquisada também pra se aprofundar um pouco a mais, né? Sim, cara, é um podcast, um overview de uma parada muito técnica, não tem como. Não dá pra passar em um episódio toda a experiência de usar um AF e configurar e saber os detalhes, né? Exato. Cara, uma outra perguntinha aqui. Qual que é a diferença de um AF com lista de bloqueio e um AF com lista de permissão? Tem as duas opções lá dentro. Boa. Você quis dizer o famoso whitelist e blacklist. Isso, exatamente. Boa. De uma maneira geral, as próprias regras elas já dizem tudo. Se você tem uma lista de bloqueios, a blacklist, o que isso quer dizer? Tudo que estiver nessa lista, de cara já vai ser bloqueado. Todo o resto vai ser analisado. Entende? Então, cara, o Marcos é meu blacklist aqui na minha casa. É uma pessoa que não entra na minha casa. Por exemplo, tá? Todas as outras pessoas que quiserem entrar na minha casa, eu vou analisar uma por uma se podem ou não entrar. Essa analogia. O whitelist é o contrário. O whitelist é pior, né? Do ponto de vista técnico. Por quê? O whitelist o Marcos é o whitelist da minha casa. Então ele entra e eu não tô nem aí, eu nem valido. Ele tem a chave e ele entra na hora que ele quer. Todos os outros são bloqueados por padrão. Ou analisados. Aí o whitelist pode ser mais permissivo, parece mais permissivo, mas não é. Então, quando você tem comportamentos, coisas que você já sabe que são válidas, você já coloca no whitelist e otimiza. Vai passar direto e não vai ser analisado. Ou o que você quer bloquear de fato, já põe no blacklist e o resto vai ser analisado. Então é isso, é entender o que você quer. Por exemplo, você tem um e-commerce que você vende no Brasil, beleza? Então você pode colocar, e você sabe que sua loja física é em São Paulo. Então todo IP, toda requisição de IP que vier de geolocation de São Paulo, você pode pôr no whitelist, de uma maneira bem grosseira, tá? Lógico que alguém pode estar te atacando de São Paulo, mas você poderia pôr essa galera no whitelist. Todo o resto, né, porque os de São Paulo você já vai bypassar, os caras já vai direto. Todos os outros, você pode deixar, vão ser analisados. Do Brasil vão ser analisados. E todos que são da China, Ucrânia, Rússia, já são blacklist.
você não vai nem analisar, você vai bloquear de cara, o cara não vai nem acessar o seu site. Então, as duas regras, elas pode parecer simples, mas tem uma complexidadezinha nisso aí, né? Quem tem a chave da sua casa e entra direto, você nem sabe se entrou ou não, simplesmente vai. Ou quem de fato vai ser bloqueado e pronto, acabou, e quem vai ser analisado um por um. Mas acho que é mais ou menos isso. Não, Você se confundiu mais ou piorou? Não, eu vou depois explicar bem. Essa analogia aí da casa funcionou. E se você, imagina, e aí se eu não tenho nem blacklist nem whitelist, imagina que todo mundo que vier na minha casa eu vou analisar, todo mundo. Então ninguém tem a chave da minha casa, eu vou analisar todo mundo que vai entrar, se eu posso deixar ou não. Na blacklist eu vou bloquear pessoas por default, e na whitelist alguém já vai ter a chave de casa e já vai entrar direto. Legal, bem legal. É igual, eu tive um exemplo prático disso daí. Na primeira vez que eu trabalhei, a gente tinha blacklist IPs da China, Ucrânia, Red Store, um monte de coisa é blacklistado por default já. Só que um cliente morava na China. Então ele não estava mais acessando o site. E aí o que a gente fez? Pegamos o IP específico dele e colocamos na whitelist. Ou seja, se o IP, a whitelist ela sobrepõe a blacklist. Então você colocaria na hierarquia de regras lá do AF. Olha aqui, tá whitelist, já passa. Olha aqui, tá em blacklist, já bloqueia. E aí o resto vai cair em cada regra de análise. Então, esse IP específico estava na whitelist para poder ser bypassado. Todo o resto ia ser validado e assim por diante. Não, interessante saber essas regrinhas aí de whitelist, blacklist, até pra ter um entendimento um pouco maior, né? Sim, e isso tem pra várias coisas, não só para o WAF, tem também no próprio Firewall, tem isso, né, conceito de rede, enfim, tem isso em vários outros pontos. Sim, tem vários lugares, né? Uma dúvida aí que surgiu, atualmente a gente está vivendo uma revolução assim, tecnológica, onde tudo está virando IoT, tudo é internet das coisas, automação para um lado, automação para o outro, tem a nossa caixinha querida da Amazon, né, a Echo, que eu não quero falar o nome para não acordar de ninguém aí. Alexa. Filho da mãe. A minha acendeu, que de falar. Então, tem o Google Assistente. Qual que é a importância do WAF para esse mercado de IoT? O quanto ele é necessário para esse mercado? Porque assim, você imagina o quanto de requisição e o quanto de gente tentando fazer ou pegar alguma coisa, algum dia zero aí de vulnerabilidade, podem forçar aí. Como que isso aí, como você acha, como você enxerga essa parte aí do IoT com o WAF? Boa pergunta. É que se a gente parar para pensar, o IoT são, né, qualquer coisa conectada. Sim. Ele vai estar conectado em algo. Esse algo normalmente é uma API, um serviço web, né, alguma coisa do tipo. Eu não sei se faz sentido ter. Deixa eu tentar colocar em dois mundos, vai. Você tem um mundo comercial, aí você tem até o exemplo da Alexa e tal. E você tem um exemplo mais. E você tem um outro mundo mais caseiro. Aquela galera do it yourself e tudo mais. Então, essa galera mais caseira que tá brincando ali com um Arduino, fazendo uma coisa em casa, tá? Um produto ali, um protótipo e tal. Eu diria que não precisa se preocupar tanto. Vai. Precisa, mas não tanto. Enfim. E já esse mundo comercial que tem produtos em escala, aí sim, porque você imagina, a Alexa ela vai consumir APIs da Amazon. Então toda vez que você pergunta para ela, por exemplo, o tempo ou uma notícia, ela né, não está armazenada na caixinha, ela vai conectar numa API, num serviço que vai te trazer essa informação. Este serviço tem que ter uma proteção AF, porque ele pode ser atacado de várias formas, tanto, né, uma requisição web, um bot, qualquer outra coisa. Por mais que alguém ache assim, mas é um serviço que ninguém sabe o endereço, né? Tá escondido ali na caixinha, na verdade não tá, ele tá num software. Ou embarcado no dispositivo, no IoT que seja. No caso da Alexa e outros, você conecta com o celular. Então é o aplicativo do celular que faz a chamada na API. Então, se é um aplicativo, é um software. Se é um software, ele pode ser feito ali um disassembly, uma engenharia reversa, encontrar esses endpoints e fazer explorações e tudo mais. Então, não é porque é só o meu dispositivo que chama, que faz aquela requisição. Não necessariamente. Pode correr o risco de alguém descobrir, fazer uma engenharia reversa e fazer um ataque direto lá na API do back-end. Aí, se você tem o WAF, ele vai provavelmente ajudar muito nessa proteção. Se você não tem, ele já está exposto, já está aberto direto. Entendeu?
E dispositivos IoT, obviamente, né? Você está conectado em qualquer lugar, de qualquer IP, qualquer serviço está exposto na internet, porque você não sabe de onde está vindo, né? Então é mais ou menos isso, porque e aí assim, ainda assim que eu falei, puta, imagina que você fez um Arduino para controlar o seu portão da sua casa aí, uma brincadeira aí. E você consome uma API que te avisa isso por SMS, sei lá, algo do tipo, a hora que abre, a hora que fecha. Um exemplo. Você não vai pôr um WAF nessa API sua, porque é caro, né? Não faz sentido, mas você tem o WAFs open source, então que pode te ajudar, porque se esse seu servidorzinho aí tiver no seu Wi-Fi, na sua rede exposto, alguém pode abrir o seu portão e fechar o seu portão. Só batendo na sua API, entende? Então, seria legal pensar nessa proteção, exposição, que você pode ter outras camadas, não necessariamente o WAF faria isso, você pode ter outras camadas de proteção, não expor o serviço, validar só a requisição só de tal dispositivo, de tal MAC, algo do tipo. Outras camadas, né? Não sei se o WAF se aplicaria nesse exemplo, mas para o mundo comercial, na escala como um todo, com certeza qualquer API nesse nível de escala tem que ter um WAF na frente. E você imagina que assim, a Alexa tem integração com diversas ferramentas de mercado. Exato. Você e vai também ter, tem que ter suas proteções, exatamente. Você vai ter uma Sonoff da vida que é gigante aí de iluminação, de parte de automação, positivo, a Philips também com as lâmpadas inteligentes. Então você imagina tudo isso caindo num lugar só e consumindo diversas APIs. APIs, né? Então é bem complicado. Exatamente. Que boa essa pergunta aí do cara. Pra dar uma refletida. Mas assim, a gente tá trazendo aqui, pra galera que tá ouvindo aí, a gente tá trazendo poxa, o que é o WAF, né? Uma solução, mas onde aplica isso? Por quê? Por que eu preciso de um? Quando eu preciso de um? É esses pontos que a gente tá levantando. É igual você parar pra pensar carro autônomo. Ele não é autônomo, alguma coisa está controlando ele. Ele é autônomo de ser humano, provavelmente, mas tem uma API, tem um software fazendo tudo aquilo. Então, essas proteções, o nível de proteção de cada um vai elevando de acordo com a criticidade daquela coisa, daquele objeto, daquele IoT ali, vamos dizer. O carro não deixa de ser um IoT, assim como sei lá, um óculos que você consegue enxergar inteligente, ou um controle remoto, o que quer que seja. Você tem nível de criticidade que vai demandar muito mais proteção ou não. E quando você tem APIs e serviços em escala nesse nível, você tem que ter, com certeza, o WAF, dentre outras coisas. Sim, você pega o Tesla recebe atualização via cloud. Exato. Então, Deus abençoe que não sejam API exposta sem autenticação, sem porra nenhuma. Deus esteja olhando pra Tesla. Senão eu vou vender meu Tesla que eu comprei aqui já. Aliás, você deu um bom exemplo aí, a Lamborghini agora tá integrada com a Alexa, então você que tem Lamborghinis modelos novos, você pode de dentro do seu Lamborghini falar com a Alexa que ela resolve. Eu vou pegar minha Lamborghini aqui, vou testar daqui a pouco. A minha o modelo antigo não tem, eu vou vender, eu troco uma nova aí. Só pra pegar a Alexa. Já aproveitando, você viu que já teve um tempo, né, mas por causa de API exposta, teve cafeteiras e geladeiras da Samsung que foram invadidas, né, foram hackeadas. Cara, eu acho que já comentei isso em algum episódio aqui. Procurem depois a geladeira spammer. Na internet, geladeira spammer. Era uma geladeira, não lembro se era da Samsung, mas enfim, era uma geladeira que era um IoT, né? Tava exposta o servidorzinho lá, a web dela, que tava ali local, tava na Wi-Fi do dono, óbvio, e tava exposto aqui na internet. E aí os hackers usaram essa geladeira para disparar milhões de spam numa cidade, no estado, algo do tipo, de spam para um ataque, né? Uma campanha de ataque e tal, enfim. E era a geladeira que disparava, era o vetor de ataque, ou seja, praticamente irrastreável, ninguém chegar nos caras que fizeram isso. Então, isso já mostra mais um motivo de você ter um WAF ou alguma outra ferramenta que faça essa proteção, né? Sim. Mas se você é no mercado de IoT e tal, e vende produto, né, o serviço, você tem que ter isso, cara, não tem como fugir. Sim, com certeza. Esse aí eu acho que é um dos principais softwares que você tem que ter, né? Ferramentas. E até levantar uma questão aqui. Muita gente fala assim, puta, mas o WAF vai deixar mais lento a requisição, o tráfego, né, a navegação e tal. Cara, vai, né, não vou dizer que não, mas vai. É 1 minuto a mais? Não, é 1 milésimo de segundo a mais. Lógico, depende de qual cloud você está usando, onde você está apontando, DNS, mas você vai ter mais um salto. Dependendo de como você estrutura isso, você vai ter 1 milésimo de segundo que você não vai nem sentir. E dependendo do que você está usando por outro lado, 1 milésimo de segundo pode fazer muita diferença. Se for algo crítico, algum sensor, enfim. Então você tem níveis, assim como você tem níveis de WAF também, né? Então,
Não adianta falar, vou perder desempenho. Não vai perder nada. Você vai acrescentar aí que seja 1 segundo, 1 milésimo de segundo, alguns milésimos de segundos a sua requisição e tá tudo bem. Abrir mão desse milésimo de segundo ou desse segundo para a segurança. É a mesma história da catraca. Você quer deixar o prédio sem catraca ou põe catraca para todo mundo? Sem catraca, todo mundo entra a hora que quer, né? Não tem identificação nenhuma. Compensação, o elevador não fica cheio, todo mundo chega, beleza. Com catraca, vai ter fila, todo mundo precisa passar o seu crachá, vai enroscar, mas por outro lado você identifica todo mundo que está chegando, você inibe pessoas que não são dali de entrar, etc, etc. Então, o AFER nada mais é do que uma catraca. A diferença é que e aí qualquer ponto de segurança, na verdade, você acrescenta um tempo, né, nisso. Você tem uma perda aí de usabilidade, interface ou performance em qualquer coisa de segurança que a gente fale. E o AF não é diferente disso. Sim. Não, concordo plenamente. Uma outra dúvida aí que eu tenho é referente ao AF. É que assim, você imagina que o AF ele tem que cumprir pelo menos o ASP Top 10 ali de vulnerabilidades, né? Mas com que frequência ele atualiza essa lista? Vamos dizer assim. Com a mesma frequência que o ASP, ou ele está ali atualizando regras de coisas novas que estão saindo? Como que funciona isso aí? Boa pergunta, mas eu não sei se ela encaixa, mas por que eu disse, não sei? Porque o AF ele não está olhando só para isso, ele está olhando para outros milhares de vulnerabilidades. Concordo. É muita coisa. É lógico que essas já estão cobertas. PCI, OASP, NIST, sei lá o que, todas as normas aí, ele está olhando, porque já são normas conhecidas, que já tem alguns padrões que praticamente todos os fabricantes já incorporam nos seus produtos. Então, conforme a própria OASP, a galera está desenvolvendo uma nova lista do Top 10, eles já estão em contato com as próprias fabricantes, esses caras já recebem as atualizações, e, enfim, acaba sendo automático. É que você imagina, todo dia tem vulnerabilidade nova, todo dia aparece uma Todo dia nova. tem um ataque novo, exato. Então, assim, o que acontece? A maioria dos WAFs aí, cloud e tal, identificou um ataque num cliente, algo diferente do que já tem naquela base de assinaturas, é atualizado para todo mundo quase que instantaneamente, porque está na nuvem, né? Está no mundo inteiro. Sim. Mas depende de ter esse ataque novo, identificar isso tudo e tal. Então é mais ou menos como funciona. A frequência depende. Tem fabricante que é mais rápido, todo dia o cara tá lá atualizando uma coisa nova. Tem fabricante que é semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, enfim. Então depende de fabricante para fabricante, mas ataque novo tem todo dia. Sim. Inclusive falhas nos próprios WAFs, porque eles são softwares. Sim. Então tem várias técnicas de bypassar o WAF, de fazer ataques ao próprio WAF que vai deixar você passar a requisição para você atacar a aplicação. Então, eles constantemente têm suas próprias vulnerabilidades, próprios testes, etc, para melhorar e evoluir. Uma coisa assim que é legal de perguntar é como que você testa um WAF? Porque o WAF tá ali. Que ferramenta você usa para testar o WAF? Mano, boa pergunta. Quando eu precisei da primeira vez implantar o WAF, era um problema de bot, que é um dos piores problemas hoje em dia. É difícil bloquear um bot. Então a gente tinha praticamente bots fazendo scrapping na nossa aplicação. Na aplicação. Então, no site, a gente conseguia identificar de algumas formas como que estava vindo esse bot, a quantidade de requisições, o tempo, etc, etc. Para testar meu WAF, eu fiz um bot e me mandei rodar. Fiz um bot em Python, vai passando várias coisas, tipo, era um IP válido, user agent válido, a requisição completamente bonitinha, sem erro, sem tentativa de erro nas URLs, tá? Um payload bonitinho, como se fosse um usuário fazendo um request. Então, praticamente eu consegui testar, ver se estava eficaz ou não, enfim. E não estava. O meu bot, eu ainda até zoei com o fornecedor na época. Eu falei, cara, o meu bot passou. Imagina o do hacker. Então. Porque, assim, eu sei as técnicas de ataque e tal, então, mas fiz um negócio simples, não fiz nada mirabolante. O do hacker já era mirabolante. Então eu falei, se o meu tá passando, cara, você não tá bloqueando nem o meu, em termos de POC, né, dos WAFs, você não tá bloqueando nem o meu, como é que eu vou bloquear o problema que eu tenho? Enfim, então, para testar, nada mais do que fazer uma POC, uma prova de valor, prova de conceito ali, na ferramenta e tal, e validar a sua dor. Às vezes você eu quero testar só ASP Top 10, você faz ali, pega ali alguns padrões e testa, bom, passou, não passou. Ou então você pode ter algo mais específico, que era o meu caso, tinha um problema de bot lá e precisei validar na unha ali, não tinha um bot para eu testar, precisei fazer unha e testar na unha. Porque essa é uma pergunta que assim o pessoal fala, legal, uma ferramenta que tá ali na camada 7, tá com camada de aplicação, mas como que eu testo ela?
Ela já é o final ali, ela já é a barreira. Exatamente. E até assim, o próprio modo de aprendizado que eu falei, ele serve para isso. Porque você bota ele lá e, cara, captura tudo que vai chegar. Esses logs, esses registros, aí você vai criar as regras baseadas nisso. Você vai olhar e falar, putz, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é tráfego limpo, isso aqui é tráfego sujo, enfim. E aí você cria as regras com base nisso. E aí já tá praticamente ali testado, vamos dizer assim. Se você pegou esses logs, criou as regras e ele não tá validando, aí você tem um problema grande, mas esse modo já serviria para isso, de certa maneira. Não, legal, bacana. Interessante saber desse seu caso aí de criar um bot pra testar o seu WAF. Eu tinha um problema de bot, É seu tem um jeito. bot. Fazer o quê? É a Fazer vida. o quê? É a vida. Cara, eu deixei 2 perguntinhas aqui mais pro finalzinho, que são 2 perguntas bem legais. A primeira é: quais os melhores WAFs do mercado, assim, na sua opinião, tá? Não precisa seguir nenhuma lista nem nada. Mas na sua experiência, quais são os melhores WAFs que você viu, testou aí no mercado? Mano, é foda falar de tecnologia porque eu sou muito. Como é que eu posso dizer? Eu tento ser o mais agnóstico possível, apesar de várias delas se destacarem. Eu falo muito isso de SAST, do Checkmarx, por exemplo. Falo muito isso de linguagem de programação que eu já trabalhei, enfim. Mas é aquela história, cada um se aplica num cenário, depende do ambiente, depende de cada aplicação, etc, etc, etc. Então, dos que eu validei, e aí eu digo validar, não necessariamente eu implantei, eu trabalhei com eles, mas eu fiz POC, né, Você validei de fez testes, alguma coisa você isso, fez, você trabalhou com ele em algum momento, né? isso. Algum Então, sentido. então assim, pra mim, os dois melhores, na verdade, eu diria os três melhores. Reblaze, é um bagulho absurdo, o nível de detalhe que aquele WAF faz, é muito foda. Reblaze. Imperva, que é o mais conhecido de mercado, talvez, que a galera conheça, o Imperva. E o próprio WAF nativo da AWS. A AWS tem um WAF nativo lá. São os 3 melhores que eu validei. Tá? Outros que eu validei não tá no meu top 3. Que eu nem diria que são WAFs de fato. Akamai e Cloudflare, que são CDNs e tal, mas eles têm um serviço de WAF junto, embutido, enfim. Não são ruins, não tô falando que são ruins, mas não são melhores que esses outros 3. E também o F5. O F5 na época chamava Silverlight ou Silver alguma coisa, mas o F5 é o mais conhecido. Que se eu não me engano eles juntaram agora com a Nginx, ou compraram a Nginx, ou vice-versa, enfim, então tá um produto embutido. Pode ter evoluído bastante, mas pelo menos a última vez que eu validei não estava nesse nível desses 3 aí que eu falei. E o do Azure também, do Windows Azure, também tem um nível de proteção legal lá, mais ou menos parecido com o da Amazon. Porque você tem um nível de. Como você está com seus recursos na cloud, você ativa o seu WAF para cada recurso, cria algumas regras. Tinha umas limitações de regras e tal, mas o fato de você estar ali, direto em cada recurso, ajudava muito, 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 muito. Então, para operação, eu acho que isso vale a pena, né, na contagem de uma escolha de WAF e tudo mais. Mas uma plataforma enterprise como um todo, cara, Reblaze e Imperva, né, estão no topo aí. Um top aí, né? Minha opinião. Se Não, você é sim, da sim. Kamai e tá ouvindo, caguei. Se você é da Amazon tá ouvindo, foda-se. É a minha opinião. Minha opinião é o que eu acho. Exatamente. É a sua opinião. Eu fui bem explícito na minha pergunta. Não é lista de mercado nem nada. Sua opinião porque você trabalhou. Se olhar o quadrante mágico do Gartner lá e tal, aí você vai ter talvez umas respostas bem mais aferidas que a minha. Eu tô falando de vivência prática, tá? Sim. Que eu gostei de usar, trabalhar. Mas deve ter a lista do Gartner lá e tal, enfim. Quando você faz outra pergunta, eu vou ver se eu acho aqui. Não, legal. E é o que acontece no mercado, né? Normalmente alguém pergunta, cara, você trabalhou com algum AF? O que você acha? Qual que você gostou mais? Normalmente é assim que funciona também, né? Então, se tá no top 2 é porque, assim, o mercado em si acaba indicando um pro outro, né? Exato, não tem como fugir disso. Não tem muito como fugir disso. É tanto que se você for olhar, ó, tô olhando o quadrante mágico aqui, ó. Lá nos líderes, olha só, tá o Akamai e Imperva. Imperva foi um dos que eu mencionei e o Akamai foi um dos que eu mencionei que eu não curti. Sim. Mas tá lá no líder. Eu não sei de que ano que é isso aqui, acho que é 2020, que eu tô vendo. Mas tá esses caras lá. Assim como tem Barracuda, F5 e Cloudflare também nos challenges ali, nos segundos lugares, vamos dizer assim. E são ferramentas que você não curtiu tanto. Mas faz parte. A minha experiência foi diferente, exatamente. Cara, uma pergunta assim pra fechar com chave de ouro. E eu sei que você vai curtir responder pra caramba.
Boa, manda. Que tipo de serviço é compatível com o WAF? Tipo de serviço? Como assim? Não entendi. Vamos supor assim, que tipo de aplicação é compatível com o WAF? Melhor dizendo. Ah, tá. Cara, se você parar, tecnicamente falando, qualquer aplicação web. Ponto final. Mas é aquela história. Qual eu devo, por quando eu preciso de um WAF ou não? Sim. Se você está numa startup, se você tem grande volumetria, se você tem muita transacional e tal, cara, é obrigatório. Ah, você tem um site institucional, né? Até ali uma página de contato, um domínio e tal, mas você é uma empresa grande. Então, por que você tem que ter um WAF? Porque você tem que se preocupar com a sua imagem. Então, por mais que você não tenha uma transação acontecendo ali, se alguém invade o servidor lá da sua aplicação, do seu site e picha a sua página e tal, isso vai danificar a sua imagem como empresa, né? Então, demanda de uma certa proteção ali. Se você é uma empresa pequena, tal, né, não tem tudo isso, só esse site institucional não precisa. Mas se você tem uma aplicação web, um serviço, uma API, algo que você expõe, que trafega dados sensível, ou que tem transação crítica, pagamento, algo do tipo, cara, tem que ter. Minha visão tem que ter. Tecnicamente falando, qualquer aplicação web você é passível de ter o WAF. Agora, quando precisa, quando não precisa, aí depende da criatividade do negócio, esse tipo de coisa. Eu, como segurança, cara, põe tudo, foda-se. É lógico, mas assim, tem grana envolvido e tal. A grana até a segunda página, porque tem o WAFs open source, o Nginx tem um módulo open source de WAF, o mod security feito pela galera aí de comunidade brasileira, inclusive, brasileira se eu não me engano, para Apache, né, o mod security para Apache, então a maioria dos servidores PHP e tal, uma puta ferramenta, então dinheiro não é o problema, às vezes pode ser uma limitação, puxa, uma pessoa isso aqui não vai me ajudar, não vai me resolver, mas é alguma coisa. Como diria minha falecida mãe, é melhor pingar do que secar. Exatamente. Então, assim, para não ter nada, bota um open source, pelo menos, algo que vai te ajudar ali, um nível de proteção. E se você tem grana e não pôs um WAF ainda, meu Deus do céu, o que você está fazendo? Tá fazendo tem errado, que ter. hein? Tá fazendo errado, tem que ter. Tem que ter. E aí um complemento, mudando de assunto, Nossa, manda aí. parte educacional, cara, tipo, como aprende a trabalhar com a AF? Onde eu faço um curso de trabalhar com a AF? Cara, não tem. Simples assim. Eu nunca achei, não vi lugar nenhum. E se você que tá ouvindo isso é de alguma escola, de algum lugar aí que tem e eu tô mentindo, posta, cara. Manda aí pra gente que eu venho aqui, divulgo, enfim. Não tem um curso de... eu quero aprender o aplicativo. Não tem. Nunca vi. Pode ter alguma coisa perdida lá no Udemy, lá no Pluralsight, pode, mas de uma maneira geral não tem um curso para aprender com isso. Você aprende na raça, na vida, ou se você der sorte de estar numa empresa que vai comprar e tal, você pode ter um treinamento ali do fabricante, esse tipo de coisa, documentação e tal. Mas você não tem um treinamento, o que é o AF, o que é uma regra, o que é um payload, como vem, como vai e tal. É muito difícil, cara. Vou botar uma proposta mais legal. Donos de escola que tenha curso ou que não tenha, contrate o Cássio, ele faz o curso. Contrata, a gente monta o curso pra você. Exatamente, a gente monta o curso aí. Faz tudo. Implanta o seu AF se você quiser, não tem problema. Então. Que, aliás, foi eu tive um dos partos de ouriço da minha vida foi implantar o AF numa das empresas que eu trabalhei, cara. Eu passei um ano praticamente e não implantava. Por N problemas. Olha só, um ano, cara, quase eu não implantei. Por N problemas. Principalmente do lado da aplicação. A aplicação era tão cagada, mas tão cagada. Chamava uma coisa, chamava outra, assim, tanta gambiarra que qualquer coisa que você implementasse na frente cagava a cadeia de conexão da requisição para a aplicação para trás. Caraca, então, cara, assim, foi um parto. Eu comecei a ficar assim, cara, será que eu sou burro? Será que eu tô fazendo errado? E assim, e tava o fabricante junto, assim, de tudo, cara, não funcionou. Então a aplicação, a arquitetura da aplicação influencia nisso tudo. Então você pode ter vários problemas se a sua aplicação já é cagada. Então, cuidado, né, e tal. Tem que pensar um pouquinho de estratégia na hora de implantar, na hora de escolher a própria ferramenta e tal. Enfim. E já aproveitando até que você falou aí da sua dificuldade, será que não tem nenhum WAF que tem um dashboard ali com o fluxo da aplicação em si? Isso seria bem legal, se tivesse algum, né? Eu não conheço. Então, é difícil, porque o WAF ele tá na frente, ele nem tem acesso à aplicação. Ele não tem acesso para trás, ele só bloqueia ali, né? Só trava. Você tem outras ferramentas que te ajudam com isso. Por exemplo, o Dast ele consegue mapear, o Yast consegue mapear. Então você tem outras ferramentas que te ajudam com isso, mas o WAF por si só não. Ele é a catraca do seu prédio. Não tem... Ele é a catraquinha do seu prédio. Ele não vai enxergar para trás. Né? Ele não sabe quantos andares tem o prédio, onde tá indo. Não sabe nada. Só sabe quem vai entrar ou não vai. Valida e manda. Exato, exatamente.
Exatamente. Acabou a pergunta? Minhas perguntinhas acabaram. Tinha uma aqui, mas você respondeu já no começo. Que era... Pô, gastamos quase 1 hora de episódio aqui pra galera curtir aí, ó. Boas perguntas. Bastante perguntinhas. E o senhor trabalhou com WAF? Já ouviu falar? O que o senhor imaginava? Comenta aí. Já ouvi falar de WAF, até porque eu estou numa empresa que vende WAF também. Então eu tenho que saber. Só que assim, não tinha trabalhado com WAF antes. Até eu contei no episódio anterior da experiência lá da empresa, que teve o site invadido e o cara mandou trocar de servidor, mandou hospedar em outro lugar. Então, boa solução. É uma ótima solução. Não tem WAF, SASH, nada. Troca de hospedagem em outro lugar. Ponto. Então, não tive experiência com WAF até o momento. Agora que eu tô começando a entender um pouco melhor, tô até com você aqui, depois dessa aula que você deu aqui, entendendo muito mais do que eu entendia no começo do episódio. Então, assim, espero que seja uma experiência boa, porque ainda não implantei nenhum, não fiz nenhuma POC. Bom você ter colocado isso, porque eu não preciso te pagar salário pro podcast, porque cada podcast está sendo uma aula, então eu já te pago com conhecimento. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Semana que vem aí tem um novo integrante aí. Carreira solo. Então, carreira solo do Cássio. Todo mundo abandonou, menos eu. Tô aqui, ó. DevSecOps. Vai mandar vinhetinha, que fala essa besteira. Deixa eu dar um recado pra galera aqui, ó. Manda aí. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. YouTube, aliás, que a gente não tá fazendo vídeo, né? Tá só uma vinhetona rodando com áudio lá, precisava começar a fazer vídeo de novo. É que pra gente gravar podcast em vídeo, mostrando a cara do outro só, não tem graça. Se estivesse no estúdio, no lugar, acho que seria mais bacana. Acho que quando a gente tiver um estúdio aí, ou essa pandemia der uma melhorada, acho que fica mais legal, dá pra fazer um formato vídeo, né? Show. Você que tá ouvindo a gente aí, quiser patrocinar um estúdio e tal, a gente estamos aceitando aí. Estamos aceitando. E já aproveitando, pedir pro pessoal comentar aí as dúvidas que tiverem sobre o AF, a gente pode fazer até um episódio aí só respondendo essas dúvidas, tá, pessoal? Boa. A galera manda... É mais fácil de mandar lá no devsecopspodcast@gmail.com ou lá no YouTube, vai no YouTube no episódio e comenta lá no vídeo, né? Porque aí acho que é o jeito mais fácil de a gente acessar. Ou manda DM aí pra gente que a gente separa essas perguntas aí. Isso. Pode até responder na hora, mas a gente faz até um episódio aí pra responder. Vai no Instagram. O Instagram tá sempre abrindo caixinha, essas coisas lá, Sim. e aí o pessoal consegue mandar por lá. Pelo áudio, pelas plataformas de áudio não tem muito como o cara comentar. Não, é mais no YouTube e no Instagram, né? Assim, podia ter, né, cara? Olha só. Podia, uma ideia, né? De comentário no podcast. Bom, enfim, é que a plataforma é áudio, né? Não faz sentido o cara ficar comentando a parada lá. Não, eu vou ficar mandando mensagem de áudio também. Não bate. Bom, vamos ver esse Clubhouse aí, né? De repente. Pode ser uma opção, né? Nova rede social. Porque aí o cara ouve o podcast e ele comenta com áudio. O foda é ficar escutando os áudios pra você responder. Não, foda-se, desistimos da ideia. Né? Então, já. Manda lá no comentário do vídeo e vai ser muito melhor. Facilita a nossa vida. Tecnologia. DevSecOps. Até rodar a vinhetinha. Essas piadinhas engraçadas. Cara, bom, mano, fechou? Tem mais pergunta aí? Mais alguma coisa? Não, eu só queria contar uma coisa que aconteceu aí comigo. É muito íntimo ou os nossos ouvintes podem Não, podem ouvir, é que assim, hoje eu vi um gato com um olho só, cara. Sério, cara? Sério. Não. Conta como é que foi. É que eu fechei um olho pra ver ele. Eu sabia. Quando eu comecei esse podcast lá atrás, eu falei, isso um dia vai ser grande. Então... Um dia vai levar informação de valor para as pessoas, segurança, né, e tal. Tá aí. Atingimos esse nível hoje. Espero que continue nos próximos episódios esse mesmo nível. Não, nem mais nem menos. Esse mesmo nível já tá. Não perca o será. Todo final de episódio, uma piada nova com o Marcos. Fiquem à vontade. Muito bom. Muito bom, acho que é isso aí então. Falamos de WAF hoje, né? O que é, pra onde vem, pra onde não vai, enfim, episódio 15 da segunda temporada. E é isso, né, Marcão? Isso aí, foi bem produtivo. Acho que deu pra responder bastante dúvidas aí que a galera e que eu especificamente tinha também.
e partiu pro próximo, né? Fechou, então esse foi o episódio 15, eu sou Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. E a gente se vê na semana que vem. Beijinho. Beijo, tchau, tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.